Oi, pessoal. Mais uma vez, estou eu aqui para comentar as questões da semana que vocês fizeram aí ao longo entre o Natal e o Ano Novo. Bom, primeira questão, a gente tem assim, nesse trecho da Lilian Schwartz, né, não haveria, da Lilian Schwartz? A Triste Visionária. Não haveria alteração, fiquei olhando assim, pensei que pudesse ser do Roberto Schwartz, mas o Schwartz dele é diferente, inclusive. Não haveria alteração se sentido estaria de acordo com a norma padrão se a preposição a fosse substituída por com. Essas para mim são as questões mais difíceis, porque são as de regência. Ou seja, ou você por acaso sabe a regência do verbo ou do nome, ou é mais difícil de cravar que sim ou que não. Nesse caso, varandas e escadarias imponentes, árvores frutíferas e cercas com flores entrelaçadas a trepadeiras. Entrelaçadas com trepadeiras. Eu acho que essa, pelo sentido, daria para a gente cravar que sim, né? Que entrelaçar tanto rege preposição a quanto a preposição com. Inclusive, em outra acepção, possivelmente a gente teria entrelaçar em, né? Além do a e do com. Mas aí a gente já teria outra acepção. Essa, para mim, que é a grande dificuldade, que é a gente saber se é na mesma acepção que foi empregado no trecho corrente. Aqui está um trecho lá do Antônio Wise para vocês darem uma olhada. Então, verbo transitivo direto e bitransitivo e pronominal, ou seja, é um verbo que tem uma regência bastante diversificada. Com essa acepção que foi usada no trecho, a gente tem as preposições a e com como intercambiáveis e, né, aqui a gente tem a possibilidade de colocar, né, prender-se, juntar, e aí entrelaçar cordões, aí como transitivo direto, né, entrelaçar fitas azuis com brancas e trepadeiras que se entrelaçam, né? Então, assim, a gente tem o pronominal no último, no primeiro caso a gente tem o transitivo direto, e aqui entrelaçar uma coisa a outra ou com outra, ou seja, há trepadeiras aqui, pela mesma lógica, também objeto indireto. Eu acho regência um estudo interessantíssimo, porém, um pouco ingrato, porque, como eu estou dizendo, lá na hora da prova a gente precisa fazer uma escolha. E a escolha melhor é quando a gente sabe a regência, né, a transitividade ou do verbo ou a regência do nome. Bom, aqui então, questão certa, conforme no dicionário, a gente tem esse verbo nessa acepção, tanto com a preposição a quanto com a preposição com, quando ele é bitransitivo, ok? Bom, outra questão de preposição, aqui a pergunta é, nesse trecho que eu já vou ler, a preposição por, contida nas contrações pelo e pelos, é relacional e introduz termos de mesma função sintática. Só para lembrar, relacional introduz objeto indireto, ou seja, caso de regência, não tem valor semântico, introduz objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal e esporadicamente predicativo. Por que esporadicamente? Porque na maioria das vezes os predicativos não vêm preposicionados. Bom, nesse primeiro caso, a gente tem aqui, ó, havia também a chácara do Viana, famosa pelo cultivo de flores raras usadas pelos cavalheiros. Então, no primeiro caso, ela é famosa em razão do cultivo. E repara que pelo cultivo de flores está completando aqui um adjetivo. Quando isso acontece, sim, pode ser um complemento nominal, mas pode ser um adjunto adverbial também, que é o caso. Então, é famosa em decorrência, né, em razão do cultivo de flores raras. Agora, elas são usadas pelos cavaleiros, ou seja, os cavaleiros usam. Então, no segundo caso, sim, ela é uma preposição relacional que introduz um agente da passiva, mas no primeiro caso, ela é nocional de causa, ok? Por isso o item está errado. Bom, depois a gente tem
o trecho, para que estivesse de acordo com a prescrição gramatical, deveria ser reescrito desse outro jeito. E aí, reparem, né? Algumas pessoas comentaram lá assim, mas o trecho está igual. Ou seja, a gente acaba procurando outras coisas no trecho e não vê exatamente o que está mudado. Então, por isso é que a gente tem de ir fazendo no passo a passo. O menino, viria, veio. Pronto, é aí a mudança, né? Mas as pessoas pensarem ao mundo, numa casa e não em uma casa, né? E situada na rua ou situada à rua. Então, isso aí, e o situado a algum lugar está errado, porque o a é uma preposição de deslocamento. Então, se está situado, está parado. Então, é para ser em mesmo, né? Mas, assim, como a gente vê muitas vezes situado a algum lugar, a gente acha que o erro pode ser esse. Aqui é uma questão de tempo verbal. Então, é uma questão de morfologia. O menino viria ao mundo. Se eu tenho o futuro do pretérito, a ideia é de possibilidade, né? É alguma coisa viria ao mundo, possivelmente numa casa modesta, ou seja, é num futuro condicionado a alguma coisa relacionada ao passado. Então, a casa já é modesta e é situada na Rua Ipiranga. E o menino ainda não tinha nascido. E quando eu digo o menino veio ao mundo, é alguma coisa que já aconteceu. Então, eu não posso dizer, né, que uma coisa vai ser a outra ou deveria estar correta se mudasse para outra. Na verdade, eu passaria a ter outro sentido. E, no final das contas, incondizente com o que é o texto. Porque a gente está falando aí do Lima Barreto. Então, por isso é que a gente tem um tempo verbal correto, empregado no tempo certo, para indicar a possibilidade, né, das informações relacionadas ao autor de as informações estarem certas ou não. E no último item, a gente tem o vocábulo mesmo. Esse vocábulo é bem interessante, essa palavra mesmo é bem interessante, porque sim, a gente pode ter mesmo com sentido de igual, né? A gente pode ter, e aí ela é adjetivo, a gente pode ter mesmo, claro, sempre substantivo, basta colocar o artigo antes. A gente pode ter mesmo como pronome de reforço, ele mesmo fez, ele próprio fez, ela mesma fez. Isso é um pronome demonstrativo de reforço. E a gente ainda pode ter, como é o caso aí, um marcador discursivo. E ainda dá para ser advérbio. Então, aqui a gente tem mesmo advérbio de oração ou marcador discursivo. Foi mesmo uma notícia que alegrou a todos. A mesma coisa a gente tem aqui. O aluguel desta última era elevado, 130 cruzeiros, mas as chaves ficaram mesmo na venda próxima. Então, esse mesmo aqui, a gente poderia tirar. As chaves ficaram na venda próxima. Então, é um mesmo que é de verdade, de fato, que é, como está aqui no excerto lá do Antônio Aires também, marcador discursivo. Mas, se a gente quiser dar uma olhada rapidamente lá no dicionário, esse mesmo, agora já está aberto, né? Esse mesmo, como eu estava dizendo, olha, com de igual identidade, a mesma testemunha, ou seja, essa e não outra, né? E de igual origem, vieram da mesma região. Repara que aí ele modifica o substantivo com função de adjetivo, portanto. Pronome é função substantiva com valor demonstrativo, tá vendo? É um pronome demonstrativo de reforço. Então, aqui foi sempre o mesmo, a mesma pessoa. Repara que aqui ele encaminha para a gente olhar a parte da gramática, letra D, que é aqui. Letra D. Ocorre na língua o emprego do demonstrativo mesmo em frases como até a mesa e sentaram-se em torno da mesma, ou ocorreu ontem a inauguração, ou a mesma compareceram. Olha isso aqui é muito importante, inclusive, para a redação de vocês.
Tal uso é condenado por vários gramáticos que sugerem em seu lugar a utilização dos pronomes ele, ela, este, né? Então, essa construção, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Verifique se ele está no andar. O mesmo é para ser usado acompanhando um substantivo, certo? Então, ele é um pronome demonstrativo de reforço de função adjetiva, ou seja, que acompanha um substantivo. Voltando lá para onde a gente estava, para concluir, substantivo masculino, conjunção, ou seja, mesmo gordo, continuou a correr pela manhã. Ou seja, ainda que estivesse gordo, é uma conjunção concessiva. E o advérbio nessa acepção de, né, marcador discursivo, que é o que a gente tem aqui. Certinho? Muito que bem. Semana que vem tem mais comentário. Abraço e firmes estudando que este ano teremos prova em breve. Não demora muito e a gente já está aí com a porta, né, com a prova chegando. Bom, abraço grande. Continue enviando as dúvidas, respondendo as questões e indiquem para os amigos no Instagram e o Telegram da gente. Abraços.